Gente, bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Eu tenho coisas para compartilhar. Ontem teve caravana missionária no setor Lagoa. A próxima vai ser aqui, dia 24 e 25 de maio. A Juventude Batista está num mover muito intenso. Eu estou em contato com a liderança da Juventude Batista nesses dias, e eles queriam muito fazer o culto aqui dia 11 de maio, mas é o culto das mulheres, né, que vai estar acontecendo aqui. Mas o primeiro culto que eles realizaram agora deu mais de 250 jovens batistas. Há muitos anos não havia um mover em termos de juventude no meio batista. E o segundo mover vai ser aqui, nesse mês de maio. E se eu não conseguir fazer aqui na igreja, eu vou ver se a gente consegue fazer na Sol da Justiça. Vamos ter que levar o povo tudinho para o Sol da Justiça, né? A gente quer fazer aqui nesse setor um grande mover, né, em relação à juventude da igreja. Reúne uns 200 jovens aí. É bom que a moçada da Igreja Batista Tatiaia conhece jovens de outras igrejas batistas e assim vai. Queridos, abram suas Bíblias, Atos 2, 38. Atos 2, 38. Diz assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Queridos, qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja, Ana? Vou começar a fazer pergunta. Pregar o Evangelho de salvação. E aqueles que aceitarem de bom grado a palavra e o Evangelho da salvação e se arrependerem dos seus pecados, sejam o quê? Batizados. O batismo, ele está intrinsecamente ligado à experiência da conversão, e não pode ser diferente. Não tem como uma pessoa se converter hoje e aí voltar lá atrás e validar um batismo que ela fez sem entendimento. Não existe isso. Ela se converte, entendeu? Então ela se batiza. Esse assunto é tão sério, irmãos. Essa semana eu tive que fazer isso com um rapaz. Eu passei no grupo da igreja. Quantos lembram quando o pastor Lucas estava aqui na igreja e eu tive que batizar a prima dele? Quantos lembram disso? Pastor Lucas, eu sou o pastor, mas a minha prima está tendo problema de possessão. Está vendo um cachorro à noite, apareceu um cachorro para ela desse tamanho, preto. O próprio diabo ali se manifestava na casa dela. E o pastor Lucas falou: mas pastor, ela já é batizada, ela já é crente. Mas eu falei: que idade ela se batizou? Ah, foi com 12 anos. Eu falei: então, mas eu tenho que conversar com ela. Eu tenho que ver se realmente ela entendeu o que ela fez. Porque, queridos, quando a gente fala de batismo, é coisa séria. Por isso eu não forço ninguém a se batizar. Porque só existe um tipo de pessoa que se batiza: aquela que tem convicção de que a salvação está em Cristo, e já se desvencilhou do engano vamos dizer assim, de toda a heresia religiosa que vivia no seu passado. Quem está nessa situação ainda não consegue se batizar. Agora, aquele que realmente entendeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, de bom grado se batiza. Então o que aconteceu? Eu fui visitar essa prima do Lucas, do pastor Lucas.
Cheguei para ela, falei, e aí, o que está acontecendo? Ela falou tudo que estava acontecendo. E eu falei, você disse que é batizada assim? Eu falei, você entendeu? Você me explica o que é graça. Ela falou, não sei explicar para o senhor. Eu falei, você não sabe explicar o que é graça? Eu falei, por que você se batizou? Enfim, você tem que fazer perguntas para as pessoas. E aí, pelas respostas que ela me deu, eu falei, você não entendeu a salvação pela graça. Aí eu expliquei para ela, tintim por tintim. Os irmãos sabem que eu não sou detalhista. Se tem uma coisa que eu sou, é detalhista. Eu vou lá o cordeiro morreu, enfim, eu fui explicando para ela tudinho o que Jesus fez como manifestação da graça de Deus, derramando o seu sangue na cruz, que salvação não é mérito, salvação não é sinceridade. Tem muita gente que pensa, mas nossa, nós somos sinceros, Deus não tem compromisso com sinceridade sem verdade, né? Eu posso pegar um 38 cheio de bala, puxar o gatilho com toda sinceridade, achando que eu não vou morrer, mas a verdade é que se eu puxar o gatilho e a bala sair, eu vou. Por quê? Porque a verdade é que o revólver está carregado, né? Então tem muita gente fazendo roleta russa na sua vida espiritual desse jeito. Ah, eu estou aqui nessa religião, mas eu sou sincero. Mas a verdade não está ali. Então a sua sinceridade não vai te levar por ninguém. Enfim, quando eu perguntei para ela, você sabia de tudo isso que eu te falei quando você se batizou? Ela falou, não. Eu falei, você quer entregar a sua vida para Jesus de verdade agora? Aí ela falou, eu quero. Eu segurei na mão dela, ela caiu. Ela ficou um tempão no chão. Quando ela levantou diferente. Aí o que eu fiz? Levei ela no riacho, lá no céuzinho, batizei ela. Esse rapaz que eu visitei, irmãos, ele veio aqui na igreja sexta-feira e domingo da semana passada. O mérito também é da Paola, porque a Paola convidou esse rapaz para vir à igreja. Então, está acontecendo aqui também, é mérito da ação de uma pessoa da igreja, que não fui eu, não começou em mim, começou com a Paola. A Paola convidou a pessoa para vir na igreja, ele veio. Aí na sexta-feira aqui, eu orei por ele, ele já caiu na unção. Só que daí começou a situação. Eu comecei a entender o problema dele. Ele não dormia 7 dias. Se você estudar cientificamente, uma pessoa não consegue ficar acordada 7 dias, ela vai para o hospital. O sono é a segunda situação mais fundamental para a sobrevivência do ser humano depois de tomar água, né? Depois vem o sono. O que aconteceu com esse rapaz? Aí eu fui na casa dele visitá-lo. Aí eu coloquei diante da palavra, né? Ele começou a abrir o coração para mim. E aí ele foi colocando para fora todas as dificuldades, todos os erros que ele cometeu na vida. Porque se a pessoa não confessa os seus pecados, não tem como ajudar. Porque as pessoas, elas querem ajuda, mas elas não querem reconhecer seus pecados. Elas não querem reconhecer os erros que elas cometeram. Eu falei, se você me encobrir qualquer erro, eu não posso te ajudar. Porque a Bíblia diz, aquele que confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que encobre o seu pecado, nunca prosperará. Então, diante dessa palavra, ele começou a falar para mim as coisas erradas que ele fez e que trouxeram esse problema sobre a vida dele. Ele foi juntado com uma mulher de 17 anos, sem casar, já está errado por aí. Juntou, tem 3 filhos e não casou. Começa por aí. Aí chegou o momento em que rompeu o relacionamento. O que ele pegou? Olha a ideia, para tentar reatar o relacionamento. Pegou uma foto
dos dois, entregou na mão de uma cartomante. Alguém aqui sabe o que uma cartomante faz? Alguém aqui tem conhecimento sobre cartomancia? A cartomante, ela joga cartas, por isso se chama cartomante. As cartas da cartomante, ela tem dois lados. Ela tem o lado do baralho, e debaixo da carta tem as entidades. A hora que ela virou a carta, deu o espírito de morte. E o espírito de morte veio sobre ele, para tirar a vida dele. E com toda a legalidade, porque ele foi lá e entregou a carta. Vocês estão entendendo? E isso porque ele conhecia a palavra, porque ele já tinha passado por batismo. O erro de uma pessoa que nunca entrou na igreja tem uma tolerância. O erro de uma pessoa que diz que conhece a palavra e que já passou por um batismo tem um peso muito maior, porque a pessoa erra com entendimento. Ele entregou a carta lá. Aí a mulher fez um trabalho de cabeça com aquela carta. Ele não dormiu mais. Aí quando ele confessou isso para mim, aí eu perguntei sobre a conversão dele. Percebi que ele falou: não, pastor, na realidade eu fui para a igreja porque minha mãe me levou. E aí quando eu vi, eu aceitei a Jesus lá e me batizei. Eu falei: então você não entendeu nada. Preguei o evangelho para ele de novo. Aí ele entendeu. Eu falei: como você se batizou, você entendeu isso? Ele falou: não. Eu falei: então agora você entendeu. Entendi. Quer aceitar Jesus de verdade? Quero. Eu segurei na mão dele, igual da menina lá. Só que ele é bem pesadão. Ele é mais pesado que eu, acredito. Eu segurei na mão dele, irmãos. O homem desabou assim, ó. E eu fiquei preocupado porque ele bateu a cabeça numa cadeira dessas de fio. E aí aquela história, eu estou sozinho, não levei auxiliar, não tinha ninguém para segurar o camarada, né? Eu só orei com ele, estava fazendo uma oração de entrega. O que aconteceu? Ele ficou rígido, a cor o sangue sumiu dele, ficou branco, a boca travou, a mão dele ficou gelada. Aí o inimigo veio para tentar impedir ele de confessar Jesus. Só que na hora que ele caiu, eu repreendi, falei: libera a boca dele, libera a boca dele e a mente dele. Aí o inimigo liberou a boca dele e a mente dele. Aí eu falei: agora você termina a sua oração, termina de entregar a sua vida para Jesus. Aí ele terminou de entregar a vida dele para Jesus no chão. Só que no chão ele ficou 20 minutos grudado no chão. Ele não conseguia levantar. Ele tentava levantar os braços, não conseguia. Tentava levantar o corpo, não conseguia. Ele ficou uns 20 minutos ali e eu deixei ele ali. Eu fiquei sentado num banquinho, veio um cachorro, ficou perto de mim. O trem está estranho aqui. Mas eu deixei o cara ali no chão. Aí eu vi que ele não levantava. Falei: já está na hora, né? Falei: dá para levantar? Levanta, vai, levanta em nome de Jesus. Aí ele levantou. Aí ele sentiu o poder de Deus ali. Aí eu falei para ele: agora nós temos que batizar. Você se arrependeu, confessou seus pecados, aceitou Jesus, batizar. E ele, de bom coração, de bom grado, falou: não, pastor, só o senhor marcar o dia, a hora, nós vamos batizar. Eu falei: tem que batizar no córrego. Aí eu tive que ir 20 e poucos quilômetros, sair da 3 de agosto para achar um córrego limpo, né? E aí eu batizei ele naquele dia e já levei a ceia e já dei a ceia para ele lá na beira do rio também. Então ele já saiu dali batizado, tomado a ceia e voltou. Só que eu disse para ele: tem coisas na sua casa que tem que tirar. A cama que você dormia com ela por causa da foto que você entregou, roupa dela, presente que você ganhou dela, o que mais? A moto que era dela, que ela comprou com o dinheiro dela e estava com ele. Eu falei: você tem que devolver essa moto, ela não é sua, vai ter que ficar a pé. Não, mas é 50%. Eu falei: não, esquece 50%, devolve a moto para a mulher inteira.
porque a mulher estava brigando com ele por causa dessa moto. Eu falei, essa briga vai gerar problema e o inimigo vai continuar te batendo. Eu falei, eu fiz a minha parte, você tem que fazer a sua. Se você não devolver a moto, se você não queimar a cama, se você não tirar as fotos, se você não jogar fora os presentes, você vai continuar não dormindo. E o que aconteceu? Ele não dormiu. Mesmo tendo batizado ele, por quê? Porque tinha coisas que ele não tinha tirado. Aí ele foi tirando. Aí o que aconteceu, irmãos? Ontem eu vim aqui na igreja, entreguei o pão, vi algumas coisas aqui e fui lá orar por ele. Porque ele está desesperado já. Ele queria. Tinha hora que ele pensava em suicídio, tinha hora que ele pensava em fazer qualquer coisa para resolver o problema dele. Não resolveu ainda, mas eu falei, calma, está resolvendo. Aí eu fui lá ontem para orar por ele, presta atenção. Fui lá só para orar por ele, para que ele pudesse dormir. Só que chegou lá, tinha sobrinho dele, filho dele e tal, reuni todo mundo na sala e preguei o evangelho. Por isso que eu perguntei, qual é a missão da igreja? Pregar o evangelho. Falei, gente, já que vocês estão tudo aqui, aí eu preguei João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Preguei para a meninada lá, tinha um jovem de 18 anos, 17 anos, um menininho de 10 anos e uma menininha de 8 anos. Aí eu falei, quem quer aceitar Jesus? Todos aceitaram Jesus, os 4. Aí eu fiquei assim, com a menininha de 8, falei assim, mas você entendeu, menininha? Você quer entregar a vida para Jesus mesmo? Eu falei, eu entendi, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu falei, então vamos fazer uma filhinha, vamos todo mundo orando, vou orar por vocês. Gente, eu comecei a orar por eles, começaram a cair. Eu falei, vamos começar do mais velho para o mais novo. Aí eu peguei o militar lá, né? Falei, vem aqui. Ele confessou Jesus, puf, caiu. Aí veio o outro, confessou Jesus, puf, caiu. Aí veio os menininhos. Aí eles ficaram assustados, né? Porque eles nunca viram esse negócio de cair, né? E o interessante é que eu estava segurando a pontinha do dedo deles, né? Não dá para falar que o pastor empurrou, ou que eu dei uma rasteira em ninguém. Eu só segurei na mão deles. Falei, confessa. Eles foram caindo. Aí a última foi a menininha. Essa menininha, ela me chamou muita atenção. O coração dela muito. Mas todos caíram na unção. E essa noite, depois que eu orei por ele ontem, e eles aceitaram Jesus, essa noite o rapaz dormiu. Aí ele acordou diferente hoje. Pastor, eu dormi. Viu? Falei de você que ia resolver. Aí eu falei, agora você tem que trazer todo mundo para a igreja. Todo mundo para a igreja, para que a gente possa concluir essa obra, essa tarefa. E Deus me incomodou de falar com os pais dele, que não moram aqui, moram perto dessa chácara, fica 20 e poucos quilômetros aqui, e a mãe dele está com câncer, né? Então Deus me incomodou de visitar a mãe dele e o pai dele, pregar para os dois também, né? E aí fechar completamente essa situação. Então eu estou compartilhando isso para os irmãos entenderem. Nós temos que pregar o Evangelho. Eu não imaginava ontem, gente, que eu ia numa casa pregar o Evangelho e 4 pessoas aceitaram Jesus. Eu fui lá para orar pelo rapaz, só para ele dormir. Mas tinha 4 almas lá que estavam sedento por Jesus. Então nós temos que pregar o Evangelho a essas pessoas, para que elas possam aceitar a salvação em Cristo, para que elas possam mudar de vida, para que a salvação pela graça entre na vida dessas pessoas. Então eu estou compartilhando isso para os irmãos entenderem. Hoje à noite ele disse que vai vir e vai trazer os 4, disse que vai trazer os filhos, não sei se os sobrinhos vão vir, mas eu pedi para ele trazer todo mundo, né? Então, se vir, é uma família que precisa ser acolhida, amada. Se esses 4 meninos virem, 2 vai passar lá ali da Nicole com o Mateus aqui, e 2 vai passar lá da Paula. E assim vai crescendo. A igreja não cresce, não é evangelismo. A gente precisa evangelizar. A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando tudo que você tem mandado. É a ordenança do Senhor. Nós temos que pregar o evangelho.
para o espírita, para o católico, para o bandista, para o perdido, para o drogado. Temos que pregar o Evangelho para essas pessoas, né? Para que elas possam aceitar a Jesus, se desvencilhar das garras do inimigo e receber a salvação pela graça. Essa é a missão, essa é a nossa missão. O Senhor faz a obra, Ele faz a obra. Então eu não poderia fazer nada de libertação para esse rapaz se primeiro ele não tivesse aceitado Jesus de verdade. Se ele fosse crente de verdade, tivesse aceitado a Jesus de verdade e batizado de verdade, não teria tudo isso. Precisaria pregar para ele, seria mais fácil talvez resolver a questão. Mas eu tive que fazer com ele tudo, desde o início, pregar o Evangelho, batizar e fazer a obra de libertação completa. Então, por isso que nós temos que, quando a gente está trabalhando com alguém, você tem que conversar, entender a pessoa, ver o que ela entendeu, se ela quiser se batizar, o que ela entendeu sobre salvação, porque às vezes ela precisa se converter de verdade. Amém, igreja? Vamos ficar em pé para nós louvarmos a Deus. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, estamos aqui para te adorar. Continua